Oi, galerinha, tudo bem? Vamos continuar o capítulo 3, porque na última aula nós fizemos a atividade sobre o racismo. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 3. Nas páginas anteriores, nós falamos sobre alguns pintores, suas técnicas, os tipos de pintura que nós temos. Falamos sobre o retrato, o autorretrato, a pintura histórica, a natureza morta e o abstrato, certo? Pintura abstrata. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de artista. Vamos falar que cada artista tem o seu jeito próprio de trabalhar. E é chamada poética do artista, tá bom? Tem os movimentos artísticos que são designados a tipos iguais dos artistas, certo? Então, por exemplo, nós temos o surrealismo, que reúne vários artistas com poéticas semelhantes. Não é que os desenhos deles vão ser iguais, mas tem a mesma poética, tá bom? Então, o mais importante desse movimento foi o Salvador Dalí e René Magritte. Então, aqui nós temos uma obra do Salvador Dalí, que é chamada A Persistência de Memória. É o surrealismo, por quê? Ele retrata a realidade de uma maneira surreal. A própria palavra fala que não é real, tá bom? Temos aqui, ó, uma das principais obras de René, que chama o Espelho Falso. Aqui é o olhar, tá vendo? Ele tá vendo, tá refletindo o céu. Tá? Então, essas duas obras são as principais desse movimento surrealistas, tá bom? Eles retratam os sonhos, a imaginação deles, tá bom? As fantasias. Aqui nós temos uma obra que foi bem influente, que é a obra As Meninas, que retrata, ó, é o próprio artista retratando ele desenhando, tá bom? Então, ele retrata a pintura na própria pintura. Então, ele está se retratando, pintando, ó. Aqui no fundo aparece ele, aqui, ó, a tela dele, que ele está pintando, tá vendo, ó? Então, ele aqui, ó, o artista, então ele pintou ele mesmo, ele retratou ele mesmo pintando, tá bom? Aí vocês vão, aqui vocês estão vendo que, ó, tem A, B, C, D, são os elementos dessa obra, que vocês vão colocar aqui nesse exercício. Então, eu tenho 4 características dos elementos, você vai ligar a esses aqui, A, B, C ou D, tá bom? Vamos responder essas 3 questões que tem aqui. Nós temos aqui Picasso, que foi um dos artistas mais importantes também, muito importante, muito influenciador. A prof deixou lá vou deixar também um vídeo sobre as principais obras de Picasso, tá? Uma história sobre ele, a história de vida dele, tá? Aqui tá falando que ele gostou, ele foi muito influenciado pela obra atrás, As Meninas. Então, ele retratou, ele desenhando aquela obra, tá vendo? Os elementos que ele mais gostou, ele fazia parte do cubismo, tá? Que usa figuras geométricas no rosto. Vocês vão ver lá no vidinho que a professora deu as pinturas dele da época do cubismo. Temos aqui também, ó, outras recriações, tá? Então, esse aqui é o retrato do Imperador Rodolfo, e aqui é a recriação desse retrato, tá bom? Então, recriar é você se basear em uma coisa e usar sua criatividade para recriar. Você não vai copiar, você vai recriar, tá bom? Aqui, ó, nessa prática, tá pedindo para vocês fazerem uma recriação, tá vendo, ó? Conhecer o mundo da pintura nos faz querer experimentar novidades e criar coisas diferentes. Agora é sua vez. Escolha uma das obras apresentadas e faça sua recriação. Não se esqueça de verificar os elementos em comum com a obra original. Tem que ter alguma coisa em comum. Então, você vai escolher ou essa, ou vai escolher essa. Pode escolher esta ou esta também, fazer uma recriação, tá bom? Um caderno de artes. Aqui, ó, vamos falar sobre o caderno do artista. O caderno do artista são as anotações dos estudos dele. Então, todo artista tem um caderninho que vai lá, tem uma ideia, ele faz um rabisco e guarda essa ideia para ele não esquecer. E depois ele vai fazendo o quê? Ele vai aperfeiçoando essa ideia. Então, todo artista tem que ter o seu caderno. Quando a prof fez faculdade de artes, eu tinha o meu caderninho de rascunho. Era um caderninho que você ia fazendo rabiscos, estudos, e todo artista tem o seu rabisco, o seu estudo, o seu caderninho de estudo. Por quê?
Porque tudo começa com um rascunho. Quando você faz um desenho, você não faz um rascunho. Quando você vai escrever um texto, você não faz um rascunho. O artista também. Então aqui, ó, desse lado nós temos aqui, ó, alguns esboços, que são esses rascunhos são chamados de esboço, do desenho A Nova Cadáver. Olha como tudo começou. Eu acho que quase a maioria de vocês assistiram isso aqui. Aqui também é um esboço, um rascunho. Então, para ver o tamanho, a dimensão, então eles vão fazendo um rascunho até chegar à obra final. Tanto que a obra final, ela não fica pronta em um mês, 2. Às vezes o artista demora anos para terminar uma obra, tá? Então, aqui nós temos o Van Gogh. O caderno do artista Van Gogh, tá bom? Ele tá falando aqui, ó. Então, ele tem as suas inspirações. Às vezes, o caderno do artista vira a própria arte dele, de tão bom que ficou. Então, aqui vocês têm um exercício que vocês vão fazer um desenho a partir dessas linhas, tá? Aí, aqui nós vamos falar sobre Van Gogh, que é um dos meus artistas preferidos. Essa tela dele é maravilhosa e muito conhecida, que é A Noite Estrelada, tá? Nós temos ela colorida aqui, ela em preto e branco. O que se destaca nessa tela do Van Gogh? É a textura que ele usa, né? Nós podemos observar vários tipos de textura vários tipos de pincelada. Van Gogh trabalha muito com pinceladas, tá vendo? Então, ele trabalha com os tons de cores, ó, com o degradê e as pinceladas. Aqui é ela preto e branco, a gente tem uma noção maior, tá vendo? E nós chamamos isso aqui de textura, tá? Então, o que vocês vão fazer? Nessa última atividade do dia aqui, você vai desenhar vários tipos de linha Nessa atividade aqui, então, você vai desenhar vários tipos de linhas para criar uma textura. E aqui, usando coisas da sua casa, você pode usar uma toalha, uma peneirinha, um tecido mais grosso, um tecido mais fino, para fazer várias texturas. Então, em cada quadradinho desse, usando alguma coisa que você tem na sua casa, ou uma pesquisa como referência, você vai fazer os tipos de texturas, tá bom? Então, caprichem nas suas atividades. Eu espero um retorno das atividades anteriores também, ok? Beijos e até a próxima.